Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso bíblico Orvalho, e é com muita alegria que nós estamos dando início a mais uma matéria que é o panorama bíblico do Novo Testamento. Mas para essa jornada de aula eu não estou sozinho, estou aqui com ele, Davi Tolentino. Dá um oi, pessoal, Davizão. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos É, para dentro. Meus amigos, como eu falei, nós estamos dando início a essa matéria, panorama bíblico do Novo Testamento. E o Novo Testamento ele está organizado em 27 livros, né, que nós podemos agrupar em 4 categorias principais. Eu quero só deixar aqui para que vocês possam anotar e possam desenvolver um melhor estudo. Vamos lá. Primeiro, Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. O segundo ponto, Atos dos Apóstolos, um livro que descreve o desenvolvimento e a formação da Igreja de Cristo Jesus. Terceiro, que são as epístolas, as cartas paulinas. Nós temos aí Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e tantas outras cartas. Nós também vamos trabalhar as cartas gerais de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, e a gente finaliza com o livro de Apocalipse. Então, nós temos uma jornada de um panorama bíblico. Esse panorama vai nos dar uma condição para um aprofundar mais à frente desse estudo bíblico que é tão importante do Novo Testamento. Então, nós iniciamos agora com os evangelhos. Nós vamos estar falando sobre as cartas, né? sobre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos estar falando aqui um pouquinho de quem são os autores, algumas curiosidades dessas cartas. Nós vamos estar falando também, fazendo uma pergunta para quem essas cartas foram escritas. Então, esse é um momento bem pontual e importante da nossa aula. Mas antes da gente dar início, acho que seria muito importante a gente poder orar. Então, queria que você fechasse seus olhos onde você estiver, para que a gente possa iniciar essa aula debaixo de uma direção do Espírito Santo de Deus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo e te pedimos para que a tua palavra possa nos envolver diante daquilo que você tem nos chamado. Essa é a nossa oração em o nome de Cristo Jesus. Amém. amém. Esses dias o Davi, ele pregou na nossa comunidade, foi um tempo muito importante. O tema dessa mensagem tem a ver com a importância das Escrituras, da Palavra de Deus. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, Davi, sobre a importância da Palavra de Deus, dessa palavra escrita sobre a nossa vida. Então, queria que você falasse um pouquinho daquilo que você pregou. A importância, quando nós olhamos para essa importância das Escrituras, é provar daquilo que é eterno. Os céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará. E a Bíblia, ela é um livro pela qual Deus, o Deus Criador e seu Filho, decidiu se revelar a nós. E nós trabalhamos essa ideia no domingo de nós podemos trabalhar isso que é eterno, desse Deus que é eterno que se apresenta a nós, Sim. e nós nos alimentarmos daquilo que Ele dá a nós. A Bíblia diversas vezes vai trabalhar as Escrituras como pão. Como pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E nós trabalhamos essa ideia de se alimentar desse pão. O pão nosso de cada dia do Naioso, essa ideia de se alimentar das Escrituras que nutre a nossa vida, foi o que Amém. nós trabalhamos. Essa é a importância das Escrituras. É importante a gente entender que quando nós estamos lendo as Escrituras, principalmente quando nós estamos abrindo as Escrituras nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós estamos tendo ali a revelação do ungido de Deus encarnado, andando entre nós, né? Então, no livro de Mateus, capítulo 16, existe um momento muito pontual no diálogo de Jesus com os seus discípulos, onde Jesus ele pergunta para os seus discípulos quem ele é, e em um certo momento dessa conversa com os seus discípulos, Pedro, ele tem uma dinâmica, né? Ele tem uma revelação da parte do próprio Deus, ele dizendo: tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. E ali Jesus fala que não foi nem carne, nem sangue, mas foi o próprio Pai que revelou a Pedro o que estava diante dele. Então, quando nós lemos os evangelhos, nós temos aqui a oportunidade de ter a revelação, o conhecimento de quem Jesus é. Então, isso é muito importante, que você tenha a compreensão de quando você abrir as Escrituras, lendo os movimentos de Jesus, entendendo os seus diálogos com os apóstolos, ali com os discípulos naquele momento,
outras pessoas diante de uma dinâmica de cura. Isso é maravilhoso. Então, é interessante você perceber que você está tendo a revelação, o entendimento, a compreensão do Filho de Deus, do ungido de Deus. E essa revelação, Júnior, também é uma revelação progressiva. Você vê nesse tipo de pergunta de Jesus, e ele está andando há tanto tempo com os discípulos, e ele pergunta, e vocês estão dizendo quem eu sou? Em Lucas, capítulo 8, há uma pergunta, eles estão num barco, estão indo para um outro lado do mar, e começa a ter uma tempestade, o vento e tal, e aí acordaram Jesus, e Jesus pergunta para eles assim, cadê a fé de vocês? Sim. Ele foi e mandou o vento e o mar se acalmarem, e a pergunta eles se perguntavam entre si era, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, os discípulos também não tinham a revelação direta de quem era Cristo Jesus. E ao ler os evangelhos, você vai tendo essa progressão de revelação de quem era Cristo. E a gente mergulhar nisso, e mesmo que hoje nós temos essa compreensão que Jesus é o Cristo ungido de Deus, aquele que vem em nome do Senhor, mas nessa medida que nós vamos lendo e deixando a palavra também nos ler, deixando essa palavra penetrar os nossos corações, e a gente vai ganhando essa progressão que você está falando, né? Isso é importante. Então, vamos lá. Então, a gente inicia esse panorama bíblico falando sobre os evangelhos, e o primeiro evangelho que nós temos é o evangelho de Mateus. E a gente precisa entender um pouquinho quem é Mateus, né? Mateus, ele é um dos discípulos de Jesus, ele é um dos 12 que estão muito perto de Jesus. Você vai perceber durante a nossa aula que nem todos os evangelhos são escritos por discípulos direto de Jesus, mas Mateus é essa figura, é uma das pessoas que Jesus chama para perto dele. E Mateus, esse é um dos nomes de Mateus que a gente pode dizer, né? Isso. Fala um pouquinho sobre quem é Mateus da visão. Mateus também era conhecido como Levi, né? E Mateus, ele tinha uma função que ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. E o que isso queria dizer para um judeu? Um cobrador de impostos, ele é basicamente alguém que é dotado de uma inteligência, um certo tipo de inteligência matemática, se assim eu posso dizer, e ele colocava isso à disposição de um governo opressor. Então, Roma estava sob Jerusalém, os judeus estavam sob domínio de Roma, e um publicano e um cobrador de imposto era se colocar a serviço dos romanos para tirar coisas do povo judeu. É como se Portugal viesse para cá e começasse a cobrar impostos do povo brasileiro, e eu, como um brasileiro, vim e oprimir ainda mais o meu povo para tirar coisas do meu povo. Isso era visto como um traidor. Uma traição, né? Era uma traição, era mais que uma traição, né? E o interessante é que Jesus chama esse homem para andar com ele, né? Isso é pontual, porque quando Jesus chama, Mateus, ele entra nesse processo de um arrependimento, de uma compreensão do seu erro, mas as pessoas que estão ao redor estão apontando Mateus ainda como de uma forma antiga, como ele fosse um cobrador de impostos ainda. E toda vez que a gente vai desenvolvendo um pouco mais da história dos evangelhos, por exemplo, você vê que isso não tem a ver com as pessoas, né? Da forma que elas estão, o que elas faziam. Umas roubavam, outras estavam numa cruz, porque fez a vida inteira fazendo coisas que não devia, mas o Senhor as chama. Esse é o tipo de pessoas que o Jesus ele resgata, né? Isso fala muito da obra de Jesus Cristo também. A gente percebe que a palavra evangelho, ela significa as boas novas, né? Então, quando a gente estuda os evangelhos, nós estamos estudando as boas novas do Cristo, ele trazendo salvação a todos os perdidos, a todos os cansados, a todos os pecadores, e isso nos inclui, né? Então, quando a gente mergulha nos evangelhos, nós estamos sendo totalmente tocados pela ação do próprio Cristo na nossa vida, e não é diferente com Mateus, né? Então, Jesus chama esse homem, torna ele um discípulo direto. Mateus, ele está muito atento a tudo que está acontecendo, ele tem um papel muito pontual diante da jornada
de Jesus durante esses 3 anos. Então, é muito interessante você conseguir perceber, né, a figura de Mateus nessa jornada. Então, Mateus, um dos discípulos diretos de Jesus, e essa carta do livro de Mateus, ela é endereçada para um grupo específico de pessoas. E que grupo é esse? Quem são essas pessoas que Mateus está escrevendo essa carta, né? Para quem ele está escrevendo diretamente, Davi? Mateus ele está diretamente empenhado em mostrar Jesus como rei dos judeus. Isso. E como isso vai se apresentar dentro do livro? Você vai começar a ler e vai começar a ver que Mateus ele não se prende a explicar as expressões que ele está desenvolvendo. Porque ele está entendendo que quem está lendo ele, quem está vendo essa comunicação de Mateus, vai entender os termos. Então ele usa muitas coisas das tradições judaicas, ele usa muitas referências, tá? E ele não se preocupa de explicar que referências é essa, porque ele sabe que o leitor é um judeu. Ele está escrevendo diretamente para os judeus que têm uma compreensão sobre a vinda do Messias, do ungido de Deus. Claro que essas pessoas elas não estão ainda compreendendo que Jesus é essa pessoa, né? Mas Mateus ele está escrevendo para esse povo. Mateus está direcionando diretamente para essas pessoas. É importante que você perceber durante toda a sua leitura do livro de Mateus, você vai perceber que Mateus ele está muito empenhado em trazer as profecias do Antigo Testamento se cumprindo nos momentos e nos cenários que Jesus está vivendo, né? Então ele vem trazendo, ele está assim, ó, aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento por tal profeta está sendo cumprido agora. Então Mateus ele vai direcionando essa carta a eles, né? E se você for olhar a dinâmica que Mateus vai escrevendo as coisas, você vai lembrar na hora de Moisés. Porque Moisés passa sobre as águas, vai para o deserto, Legal. sobe o Sinai e de cima do Sinai trouxe a lei para o povo. Se você for começar a ler Mateus, você vai ver exatamente esse caminho que Jesus começa a percorrer. É batizado, é levado ao deserto pelo Espírito, depois sobe no monte para começar a dar um sermão. E aquilo quer dizer para os judeus assim, ó, tá vendo? Lá atrás, quando Moisés apontava para esse Messias, esse aqui é o Messias. Ótimo, então a gente percebe, né, nesse panorama do livro de Mateus quem é um pouquinho desse personagem. A gente está percebendo também, tendo um entendimento para quem ele está escrevendo essa carta. Ele está escrevendo diretamente para os judeus. E agora a gente entra na segunda carta, né, dos evangelhos, que é a carta de Marcos. E Marcos, ele não é um discípulo direto de Jesus, né? Ele está entre os seguidores fiéis a Jesus, mas ele não é esse discípulo direto de Jesus, ele não está entre os 12. E a gente precisa compreender um pouquinho quem é Marcos, né? Na realidade, João Marcos é o nome dele, né? João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. Isso. E um discípulo de Pedro, né? Também. Ele não era um dos 12, mas estava muito próximo ali. Provavelmente seria um dos 70 ali que nós vamos ver depois que Jesus ele nomeia também. E ele está ali com um dos principais pastores, né? Se eu posso dizer assim, da igreja, que era Barnabé. Quando tudo começa a se desenvolver, Barnabé é um dos cabeças ali. A gente vai ouvir um pouquinho mais sobre João Marcos no livro de Atos. Né, onde João Marcos possivelmente teve ali um conflito com o apóstolo Paulo e o nome dele é ressaltado, né, novamente. A gente vai saber um pouco mais dessa curiosidade quando a gente entrar no livro de Atos dos Apóstolos. Mas João Marcos, ele é um homem que, como o Davi disse, sobrinho de Barnabé, tem toda uma conexão diante dessa movimentação de Jesus. Ele é um dos discípulos fiéis de Jesus, não um dos 12, mas um dos discípulos fiéis de Jesus. E a gente precisa também entender para quem Marcos está escrevendo a sua carta. Existe também um público específico que Marcos está escrevendo a sua carta, né? Marcos, ele direciona o seu discurso, a sua escrita, para os romanos. Então, os romanos com certeza estavam se convertendo também. Isso. Mas havia naquele tempo muitos judeus
que não falavam hebraico, não estavam infiltrados dentro A da cultura hebraica, estavam vivendo em outros lugares. Então, Marcos ele vai apresentar Jesus como um servo, o servo sofredor. E você vai ter uma noção disso, que se você pegar e sentar para ler Marcos, do início ao fim, você vai ver que Jesus ele não para em momento nenhum. Tá igual uma bola de pinball, vai em todos os cantos. Assim, rapaz, onde que ele está, né? Ele tá esse cara não dorme, não, esse cara não... Porque ele está apresentando Jesus como esse servo que veio servir a todos, né? Isso é muito interessante, porque quando você tem essa percepção e você começa a ler os evangelhos, como a gente falou sobre o livro de Mateus, endereçado aos judeus, você vai ter essa percepção de como ele vai se comunicando. Por mais que tenha ali as mesmas fontes que Marcos e Mateus estão usando ali, né? São textos muito parecidos, mas você vai ver uma diferença na sua forma de comunicar sobre esses feitos, porque Marcos ele realmente está falando para os romanos, trazendo a clareza de quem é o Cristo para os romanos, né? Então a gente passa agora por Mateus, Marcos, e agora a gente entra no livro de Lucas. Quem é Lucas, né? Quem é esse personagem que também não é um dos discípulos diretos de Jesus, mas quem é Lucas? Onde ele estava que ele consegue fazer essa leitura e escrever essa carta sobre os feitos de Jesus, sobre a revelação de quem Cristo é? Quem é Lucas? Lucas, ele nas escrituras vai apresentar uma amizade muito grande com Paulo, né? Em Atos a gente vai ver bastante isso. Lucas era um médico, também que as escrituras nos apresentam ele como um médico, e provavelmente ele foi o primeiro historiador cristão que nós tenhamos. E Lucas ele é o autor de um dos principais livros que nós temos, né? Que é o Evangelho de Lucas e de Atos também. Ele que escreve Atos. Então ele cria essas duas obras, acredito eu, de uma vez só, né? Ele vai contando uma história, né? Ele vai narrando uma história. O interessante é que Lucas, ele se comporta como um jornalista, né? Ele vai buscando as pessoas que vivenciaram os feitos de Jesus, pessoas que ouviram as mensagens de Jesus, e ele vai interrogando, ele vai conversando com essas pessoas para ter um entendimento a partir de como essas pessoas viveram aqueles cenários, viveram aquele momento com Jesus. Então isso é muito legal, porque você tem uma expectativa quando lê o livro de Lucas a partir de um olhar jornalístico, né? Assim, onde ele vai buscando as informações, onde ele procura as pessoas que vivenciaram aquilo. O livro de Lucas, no capítulo 1, me parece que ali tem uma figura, um homem chamado Teófilo. Então, assim, parece que esse homem quer conhecer mais sobre quem Jesus é, e me parece que Teófilo ele tem um respeito por Lucas. Parece que ele tem uma consideração, entender assim, olha, se você, Lucas, me contar essa história, eu vou acreditar verdadeiramente que isso é verdade, porque eu confio em você. Então, Lucas ele começa a contar essa história para esse homem, Teófilo, a partir de uma narrativa de buscar, interrogar, conversar, buscar ter a revelação daquilo que aconteceu. Então, isso é muito legal, porque é um homem que confia em Lucas, que traz o relato daquilo que foi gerado, né, nos outros evangelhos. E no capítulo 1, nos primeiros versículos aqui, ele fala assim: eu mesmo investiguei cuidadosamente desde o começo e decidi escrever todo esse relato, né? E aí nós viemos de Mateus e viemos de Marcos, vemos que alguns acontecimentos eles acontecem de uma forma semelhante. De uma forma semelhante, mas não acontecem em ordem. Primeiro acontece uma coisa, depois outra, em Marcos vai acontecer uma coisa, outra. E você vê que Mateus e Marcos não estão preocupados com a ordem das coisas, com a ordem cronológica das coisas. Eles não estão preocupados com isso. Mas Lucas, por ter essa característica jornalística que a gente está conversando aqui, ele apresenta as coisas de forma muito bem detalhadas. E ele disse, e ele falou assim, ele olhou, se levantou. Sim. Até o ato dele levantar de um lugar, Lucas descrevia. Se ele se assentava, se ele levantou, se ele tirou o sapato dos pés. Então ele era
muito detalhista, né, em cada situação com Jesus Cristo, né? E agora a gente entra no livro de João, que diante dos 4 evangelhos, a gente pode dizer que o livro de João é o livro que se diferencia, né, entre eles. É o diferentão de todos. João, se você for observar, João ele só fala de 4 milagres de Jesus, ele narra só apenas 4 milagres de Jesus. E todo o restante do livro de João são as conversas de Jesus com os discípulos, são conversas de Jesus com pessoas, são as pregações, as mensagens de Jesus para a multidão. Então, enquanto Mateus, Marcos, Lucas estão falando ali sobre os feitos, estão dando estão trazendo de uma forma mais pontual os milagres de Jesus, João ele vem falando sobre esse diálogo de Jesus. Então é um livro diferente dos outros 3. E a gente tem essa percepção quando você vai como se inicia ali a leitura do livro de João. Mas quem é João? Quem é essa figura? João era, como ele mesmo dizia, eu sou o discípulo amado, né? O engraçado é que ele que falava dele mesmo, né? Eu sou o discípulo amado. E aí até mesmo os pais da igreja ali, que estavam naquele tempo ali junto, eles não discordavam disso, né? Porque João provavelmente era o mais novo de todos os discípulos. A gente costuma pensar que os discípulos eram velhos, barbados e tudo mais. Isso, né? E eram jovens, cara. Eram jovens. Não despreze a mocidade perto de você. João, ele tem toda essa narrativa, né, de trazer os diálogos de Jesus. Isso é muito pontual para que a gente tenha uma clareza. Então, entenda que quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, por mais que sejam livros que têm semelhança ali entre alguns textos, você vai conseguir ter uma percepção um pouco mais apurada em cada livro. Você vai ter uma identificação melhor, uma revelação, essa seria a palavra, uma revelação mais alinhada. Então, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, eles vão se completar diante da revelação de quem Cristo é. Então, João, ele escreve essa carta direcionada para quem? Para quem são essas pessoas que João está escrevendo? Assim, o Mateus, ele apresenta Jesus como o rei de Judá. Em Marcos, apresenta Jesus como o servo, que veio a servir também. E Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, sem erro, sem pecado. João, ele vai endereçar o que ele está escrevendo e vai apresentar Jesus como o Deus entre nós. O Deus entre nós. Vai falando ele também, ele não está interessado se ele está escrevendo para judeus ou se está escrevendo para gentios. Ele está dizendo, Deus entre nós. Por isso que você vai ver Marcos, Lucas e João focados em mostrar o que Jesus fazia, os serviços de Jesus, as obras das mãos de Jesus. E João, ele está mostrando os diálogos íntimos com as pessoas, Nicodemos, a mulher de Samaria, e ele está mostrando essas coisas, né? E ele mostra poucos milagres de Jesus, né? Uma das coisas que é importante a gente perceber, como o Davi está falando, é sobre esse Deus entre nós. Em todo momento ele está tentando trazer de uma forma clara quem está caminhando entre os homens é o Deus encarnado. Então ele está maravilhado com isso. E ele está totalmente comprometido em fazer com que os seus leitores, com as pessoas que estão diante dele, possam estar também maravilhados diante dessa realidade. Olha, quem está aqui ao nosso lado é o Messias, é o ungido de Deus, é aquele que foi prometido, é aquele que vai tirar o pecado do mundo. Então, João ele está totalmente comprometido em apontar para quem ele é. Né? E ele está mostrando esse Deus encarnado em encontros particulares. Isso de uma forma muito pessoal, né? E cada encontro de Jesus mudava tudo diante da pessoa que estava ouvindo. E quando você lê o livro de João, cara, não dá para ver Jesus como professor, assim como Mateus apresenta ele nos seus ensinamentos, não dá para ver ele como filósofo, não dá para ver como um mestre que está ditando a moral das pessoas, não dá para ver Jesus assim, dá para ver que
O Deus encarnado está entre nós. Isso é lindo, porque a gente tem essa compreensão na leitura, onde nós podemos nos achegar a Ele, Ele se tornou acessível a nós, né, aos homens. Então, assim, quando a gente olha Mateus, Marcos, Lucas e João, são livros que vão nos trazer a revelação de quem Jesus é. Então, quando a gente percebe sobre quem são esses autores, quando a gente tem a percepção para quem esses autores escreveram, como esses autores estavam se sentindo nesse momento desse momento de escrever os livros, é importante você entender que esses livros eles não estavam sendo escritos no exato momento que eles estavam andando com Jesus. Né? Então, Mateus não era enquanto ele caminhava, ele estava relatando os feitos. Né? Aquela série que está fazendo muito sucesso, The Chosen, fala um pouco dessa forma, e é uma série muito legal, mas a gente precisa só entender que ali é uma forma de comunicar artística, né? Então tem muitas coisas ali na série que não bate com as escrituras, mas é um seriado muito bonito que vale a pena você assistir com a sua família. É porque você pensa, na cabeça dos discípulos, o que passava. Jesus falava, eu vou morrer e vou ressuscitar. Ele morreu e ressuscitou. E aí ele falou assim, eu vou voltar. Então, para eles, Jesus ia voltar. Da mesma forma como ele morreu e ressuscitou, vai acontecer exatamente. Em qualquer momento. Né? Assim como ele subiu e as pessoas viram também, ele falou assim, ele vai descer a qualquer momento. Então, eles estavam nessa preeminência assim, Jesus está voltando. Só que chegou um determinado tempo em que os discípulos próximos ali de Jesus, eles estavam começaram um martírio por causa do evangelho. Então, eles falaram assim, opa, eu acho que a gente precisa registrar isso aqui, porque senão daqui a pouco não vai haver mais ninguém, ou uma testemunha ocular, ou ninguém que vasculhou essas histórias para nos contar sobre isso. Então, vou registrar aqui e apresentar, né, para as pessoas. E aí a gente já começa a entrar nessa próxima matéria, que é o livro de Atos, onde é esse movimento assim, maravilhoso, um relato de uma movimentação do Espírito de Deus, porque em todo o movimento de Jesus com seus discípulos, ali estava tendo um desenvolvimento, um treinamento. E quando entra no livro de Atos, parece que tudo aquilo que Deus estava desenvolvendo e construindo no coração deles, agora é através deles. Então, primeiro foi feita uma obra nos discípulos, foi feita uma obra nos autores dos livros dos evangelhos, e agora, através dessa obra, ele está se movimentando através desses homens. Então, na próxima aula, nós vamos estar iniciando e falando sobre o livro de Atos, um momento, como eu disse, maravilhoso, poderoso da parte do Senhor. Então, assim, só para a gente já deixar um ponto aqui para você ficar atento para a próxima aula, o livro de Atos ele tem 28 capítulos. E são 28 capítulos intensos, daquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo, formando, forjando a igreja de Jesus. Então, são momentos muito pontuais. Né? Então, assim, a gente tem a introdução ali do livro de Atos, onde Jesus ele sobe aos céus e existe uma expectativa deles serem empoderados, revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Alguns permanecem e recebem o Espírito Santo de Deus, e a partir disso há uma movimentação apostólica, né? Esse livro também, no início, ele era conhecido como Atos do Espírito Santo. Não só Atos dos Apóstolos, né? E a gente fala dos apóstolos, mas no livro de Atos a gente vai falar basicamente de dois apóstolos, Pedro e Paulo. Né? Ele tem a vida desses dois, né? Como eles iam desenvolvendo na pregação do Evangelho. Então a gente vai olhando um pouquinho para esse livro, já no capítulo 2 a gente vai ver sobre o crescimento, o desenvolvimento e como a igreja crescia a partir da sã doutrina que vinha dos apóstolos, desses homens que ouviram o coração do próprio Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João e tantos outros que estavam ouvindo a voz de Jesus, estavam ouvindo o coração de Jesus, estavam transmitindo aquilo que eles aprenderam, eles estavam transmitindo para outros. Então, assim, a gente voltando agora para os evangelhos, né? A gente deu uma pulada para futura matéria, mas quando a gente volta para os evangelhos, é importante que eu e você possamos conhecer os feitos de Jesus, conhecer aquilo que ele fez, aquilo que ele está fazendo e pregar
todas essas coisas para as pessoas que estão ao nosso redor e ao nosso derredor. Então, o nosso trabalho é dar continuidade à revelação de quem Jesus é. Então, quando eu e você, quando você ensina sobre os livros, quando você ensina sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus, sobre os feitos de Deus para os seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor, você está sendo empoderado pelo Espírito Santo de Deus para levar uma revelação. E essa é a revelação mais poderosa que você pode levar, que é o Cristo, o ungido de Deus. Então, assim, não deixe de falar, não deixe de ler as Escrituras, não deixe de ler as Escrituras com sua família, não deixe de pregar o Evangelho, porque essa é uma das formas poderosas que o Espírito Santo de Deus nos usa para a transformação daqueles que estão ao nosso redor e principalmente para a nossa transformação. Nós precisamos pregar o Evangelho para outros, mas também nós precisamos ouvir o Evangelho sempre, porque o Evangelho vai nos trazendo vida e vida em abundância. Meus amigos, essa é a nossa primeira aula. Nós finalizamos aqui falando sobre os livros dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Como eu disse, é um panorama, é uma forma não rápida apenas de falar sobre esses livros, mas uma forma pontual para que mais à frente a gente possa ter uma profundidade. Então, com essa compreensão desse panorama, mais à frente nós vamos estar mergulhando de uma forma profunda e tendo um conhecimento maior. Então, fique atento, porque a nossa próxima aula nós vamos estar falando sobre o livro de Atos, falando sobre esses 28 capítulos, sobre pontos importantes, sobre o crescimento da igreja e sobre sobre a expectativa que está sobre nós, a igreja de hoje, que nós precisamos avançar, né, Davizão? É isso. Então, vamos que vamos para a próxima aula. Fique atento e até lá.